Salmos, capítulo 140, versículos 1, 2 e 3. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguça a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Que as bênçãos de Deus os alcancem nesta hora. A partir de agora, Debate Maravilha. Religião, comportamento e temas atuais em debate. Participe, dê a sua opinião. Está no ar, Debate Maravilha. Bom dia, gente feliz, que a paz e a graça de Cristo Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, que tudo que você vier colocar as suas mãos, que Deus possa abençoar, que haja provisão, prosperidade, multiplicação na sua vida, em nome de Jesus. Como é que vocês estão, hein? Já estávamos com saudade, né, gente? Ontem nós transmitimos o debate ao vivo de Belo Horizonte, ontem falando do humor nas igrejas, e hoje nós temos um tema assim muito especial para compartilhar com os queridos que já estão aqui à mesa, e você que está aí do outro lado, mas sempre ligado na nossa programação aqui da cidade de Uberlândia. Deixar pai e mãe, o que isso significa na prática, hein? Tema muito importante para os dias atuais e que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Estamos falando diretamente aqui de Uberlândia, dos nossos estúdios da Avenida Cesar Alvim 818, no edifício 2000, 89.7, Uberlândia, maravilha! E eu quero, lógico, a sua participação pelo 349-9765-8989. Eu tenho aqui que mandar alguns alôs, né? Um alô aí para Cristina Silva, aquele nosso abraço. Ela pediu para incluir o nome dela no sorteio da pizza. A gente já incluiu, agora segue, viu, Cristina? Segue o perfil da Alphaville Pizzaria Udi e segue também o nosso perfil Uberlândia 89 Maravilha. Nosso abraço, nosso carinho também para a pastora Daniele, aí do Shopping Park. Deus abençoe, minha querida. No Shopping Park também tem a Alzileide, que sempre escuta a gente, o irmão Marcos, e a Dinair, aquele abraço, a irmã Beth, né? Que fica junto ali com o pastor, sogra do nosso querido pastor Robson. Deus abençoe, viu, minha irmã? Poderosamente, sempre tá ligada aqui com a gente também, pastor Robson, a bispa também. Deus abençoe vocês aí, poderosamente, em nome de Jesus. Eu acho que eu não esqueci os abraços de ninguém, não. Se eu tiver esquecido, vocês me mandam uma mensagenzinha aqui, tá? Pra me lembrar, é 99765-8989. Domingo eu tive a oportunidade de estar lá na igreja do bispo, o Templo de Unção e Milagres. Tive a oportunidade, a honra e a responsabilidade de levar a palavra no culto da manhã, que foi Santa Ceia, e foi uma bênção conhecer essa família linda que se reúne aí no bairro Shopping Park, no Templo de Unção e Milagres. Aqui no nosso abraço ao querido pastor Robson e à bispa também, Natália. Deus abençoe poderosamente. Já estão conosco aqui à nossa mesa o pastor César Pereira. Bom dia, pastor César. Bom dia, querido. Privilégio por estar aqui com vocês. Que maravilha. O pastor César Pereira já veio de laranja, né? A lá legendária. Tá combinando aqui com o estúdio, né? Bem-vindo, tá com a gente também pastor Moisés Vieira. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez, né? Obrigado, é uma satisfação. Que benção. O senhor esteve aqui com a gente no almoço com a palavra, né? Exato. Já é a segunda vez que nós estamos participando aqui. Já teve um tempinho. Isso é maravilha. Hoje ele está aqui para participar do debate Maravilha. E vocês tomaram um cafezinho quando chegaram aqui? Tá tranquilo. Não, ainda não. Tranquilo. O cafezinho, especialidade. É chá. Chá de camomila e mel. Para acalmar todo mundo. Olha, o Júlio não faz essas coisas não, geralmente é café, porque são vocês dois. Ele falou, não, deixa eu dar uma caprichada, camomila e mel, cara. Que chique, olha, vocês são diferenciados mesmo. Júlio Neném, locutor, operador e faz chá de camomila com mel. E café também, mais um pro seu currículo aí, né? O Júlio tá feliz, não sei se vocês já puderam assistir, gente. Quem tá vendo o streaming aqui da rádio, viu que a gente tá com os puffs novos aqui, laranja, né? Ficou bonitão. E logo depois que o programa terminar aqui, a gente sobe no YouTube o nosso debate de hoje. Você vai ter a oportunidade de ver, se não estiver acompanhando aí pelos nossos streaming. O Sebastião já deu o sinal de vida aí, Júlio? Já, né? Tá firmão e forte, né? Aquele nosso abraço pro Sebastião Severino e pro pastor dele também. Deus abençoe
poderosamente, meu irmão Sebastião, e a todos os motoristas de aplicativos ligados com a gente, pessoal de Araguari, Monte Alegre, das cidades vizinhas aqui ligados à nossa programação, e Uberlândia de leste a oeste, norte a sul, de ponta a ponta, todo mundo maravilhado nessa terça-feira com a graça de Deus. Bom, nosso debate maravilha de hoje, 11 horas com 6 minutinhos, vai girar em torno desse tema, deixar pai e mãe. A palavra de Deus diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa e os dois serão uma só carne. Deixar o pai e a mãe, o que significa isso na prática? Sobre isso que a gente vai falar, inclusive foi um pedido, né, de uma das nossas irmãs que acompanham aqui a nossa programação. Ela fez uma pergunta relacionada a isso. Até onde que, né, a presença do pai e da mãe pode interferir em um relacionamento. E hoje, pela graça de Deus aqui, é justamente algo que a gente vai abordar dentro do nosso tema. Então vale a pena você compartilhar com os solteiros aí da sua igreja, com os casados também. Chama todo mundo pra cá, que o debate maravilha de hoje tá demais, viu? Uma das declarações mais conhecidas da Bíblia sobre o casamento está em Gênesis, quando Deus afirma que o homem vai deixar seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa. Apesar de ser um princípio amplamente conhecido pelos cristãos, sua aplicação na prática continua gerando dúvidas e conflitos. Afinal, qual deve ser o papel dos pais na vida de um casal? Até onde vai o conselho e onde começa a interferência? Como equilibrar a construção de uma nova família sem romper os vínculos com a família de origem? Há aqueles que defendam que, após o casamento, o casal deve desenvolver autonomia para tomar suas próprias decisões. De acordo com essa visão, deixar o pai e a mãe significa construir uma nova unidade familiar capaz de assumir responsabilidade e resolver seus próprios desafios sem depender constantemente da aprovação dos pais. Por outro lado, existem aqueles que pensam que a experiência dos pais continua sendo uma fonte de importante sabedoria e proteção. E nesse entendimento, ignorar completamente seus conselhos pode levar o casal a cometer erros que poderiam ser evitados. Para essas pessoas, honrar o pai e a mãe continua sendo um princípio válido mesmo depois do casamento. E diante disso, hoje, a gente quer trazer aqui para vocês esse pensamento com a ideia de esclarecer ou de trazer um pouco mais de luz sobre esse assunto. O que significa, na prática, deixar pai e mãe. Nós vamos começar nossas perguntas aqui e vocês estão convidados a participar com a gente pelo 997-6589-89, o WhatsApp aqui de Uberlândia, da Maravilha, Uberlândia. O que a expressão bíblica deixar pai e mãe realmente significa dentro do casamento? Nós vamos ouvir o parecer de cada um dos nossos participantes, pastor César, pastor Moisés, a respeito disso. Vamos começar aqui com o pastor César. O que essa expressão bíblica, pastor, no seu entendimento, significa deixar o pai e a mãe dentro do relacionamento, dentro do casamento? Certo. Pastor Carlos, eu creio o seguinte, quando a palavra de Deus diz deixar pai e mãe, é porque a gente precisa compreender que todo casamento estabelece-se uma nova unidade familiar. Então, se um filho casa, aquele filho, então, a partir do casamento, ele estabelece com a sua esposa ou a filha com o seu esposo uma nova unidade familiar. Então, para que essa unidade familiar se desenvolva da melhor maneira possível, é fundamental que tanto o filho quanto a filha, ao se unirem em casamento, se estabeleçam como uma nova unidade familiar, sem deixar de honrar pai e mãe, obviamente, mas a partir daquele momento eles estão, então, desenvolvendo essa nova unidade. Então, os pais, enquanto em casa, eles estão sob a autoridade do pai, eles estão sob a disciplina dos pais, e tudo aquilo porque é a unidade familiar da qual ele é parte. Mas uma vez se casando, ele passa, então, a estabelecer essa nova unidade familiar. Então, deixar pai e mãe é entender o seguinte, eu era parte dessa família no que diz respeito a morar junto, a estar ligado, debaixo da autoridade dos pais, mas a partir do momento que eu me caso, eu estabeleço agora uma nova unidade, e então, nessa nova unidade, eu com a minha esposa, ou eu com o meu esposo, passaremos a ser uma nova família, onde, então, se estabelecerá uma nova autoridade. Porque vão vir os filhos e a questão da família se repete. Então, deixar pai e mãe é entender que, a partir do momento que eu me caso, eu estabeleço uma nova unidade e vou desenvolver a minha família a partir daí. Ou seja, a minha família
cerne passa a ser a minha esposa, passa a ser os meus filhos, e aquela nova unidade familiar vai se desenvolver como desenvolveram todas as outras famílias para trás. Então, deixar pai e mãe é entender que agora uma nova unidade familiar está se estabelecendo e ela precisa ter a autonomia para se desenvolver também uma boa família. Pastor Moisés, na perspectiva do senhor. Bom, eu vou estar corroborando, né, praticamente com toda a fala do pastor, fazendo apenas um adendo à fala dele acerca da unidade familiar. Quando a Bíblia diz deixar pai e mãe, né, primordialmente, nós primeiro temos que ver na perspectiva do que o ser humano é de verdade. Porque a Bíblia diz, em um criacionismo bíblico, que foi Deus que criou a mulher e foi Deus que criou o homem. Né? O Gênesis já começa no princípio Deus criou os céus e a terra. Né? E quando eu vou para o Gênesis capítulo 2, verso 24, eu vou achar uma coisa interessante nesse criacionismo do homem também e da mulher na perspectiva do casal. Porque o textuário do judeu, pastor César, é que Deus é um. Né? O textuário deles é que Deus é um. Atenção, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Né? Chamar Israel Eloheinu Adonai, Adonai Erat. E eu consigo ver esse um também no casal. Porque no texto que o senhor escolheu para nós estar debatendo, né, o verso de número 24, ele diz: Yalke, Yazafite, Eteavive, Vetmó, Vedake, Beishioti, Veiahu, Levassá, Errat. E a gente vê o mesmo errate da mulher ser um com o homem, é o mesmo errate de Deus também ser um. E a gente entende que Deus ser um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então é uma unidade composta. A Bíblia, quando vai falar de uma unidade simples, como única, ela escreve Yahit. E quando fala de unidade composta, é Errat. Então o homem, ele se torna uma unidade composta também, assim como Deus e a sua mulher. Então, quando eu olho para esse texto, em deixar, essa palavra deixar, é claro que algumas traduções é deixar e outras é abandonar. Mas no original, a tradução ideal para esse texto, embora seja uma semântica muito grande de traduções, mas é soltar. Por isso que diz uniciar sua esposa. Então ele se solta desta família que o gerou e se une à sua nova família. Então a palavra melhor traduz seria soltar. Então vai soltar o seu pai, soltar a sua mãe, porque agora vai ser uma unidade composta com a sua esposa. Então a questão do deixar não é abandonar, a questão do deixar não é deixar de honrar. A questão do deixar pai e mãe é priorizar agora a sua esposa. Olha só que bênção, hein, pastor Moisés. Pastor César, o senhor já tem filhos casados? Já tenho netos, tenho 7 netos. Glória a Deus aí. Só alegria. Só alegria. Rapaz, o vovô tem saúde, né? Disposição para brincar com esse monte aí, hein? Então o senhor vai saber falar pra gente assim, qual que seria então o papel, falando da sua própria experiência, o senhor enquanto sogro, né? Enquanto sogro e enquanto pai também, para poder gerir até onde que vai o papel do senhor. Quais seriam as definições aí dentro da sua própria experiência? Eu acho interessante, sabe, Carlos, porque a palavra de Deus diz que, principalmente no Velho Testamento, a gente vê lá que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. 3 gerações. Certo. Então, a questão da plenitude da família, ela se completa na 3ª geração. Então, vamos dar um exemplo. Como pai, eu ensino os meus filhos o caminho que eles devem andar, eu os educo, eu os disciplino, de tal forma que eles possam crescer, né, em estatura e graça e poderem também criar as suas próprias famílias. Mas o meu papel, ele vai terminar quando eu tiver certeza que os meus filhos estão aptos a
tratarem também da mesma forma os seus próprios filhos. Então, como é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu tenho que entender que o meu papel como pai, ele termina quando eu tenho certeza que os meus netos estão crescidos, bem criados. Por quê? Porque eu tive toda a condição como pai de ajudar, não de interferir na educação dos meus netos. Ou seja, eu estou sempre pronto aos meus filhos para que, de alguma forma, eu possa ajudá-los, dar conselhos, eu possa orientá-los aquilo que é o devido. Mas a liberdade e a autonomia pertencem a eles. Então, eu não interfiro na educação do meu neto, mas eu ajudo meu filho a ser um bom pai. Por quê? Porque é um Deus de 3 gerações. Então, o meu trabalho está completo quando eu posso olhar para os meus netos e dizer: meus filhos, vocês fizeram um ótimo trabalho. Certo? Então, assim, essas mesmas 3 gerações com qual Deus era conhecido, me ensina a ser um pai que ensina o seu filho a ser pai. Então, aí eu completo o meu papel. Então, o meu papel de pai é exatamente fornecer tudo aquilo que o meu filho precisar para que ele seja também o melhor pai possível. Entendi. Mas não sou eu que vou educar os meus netos. Até porque tem um ditado, né, que diz que o vô é o cavalo que o filho amansou pro neto montar, né? Gente, eu não tô falando que é assim, tá? Tô dizendo que existe esse ditado. Tá? Existe mesmo. E o vô, né, realmente o vô, às vezes, ele fica meio assim, né? Porque às vezes ele quer fazer pelo neto, que ele não conseguiu fazer pelos filhos e tal. E essa linha que separa, ela é bem, né, tênue, né? E é tão importante isso que, por exemplo, se como avô eu acho que tem que ser diferente a educação do meu neto, eu começo a interferir, isso é problemático. Olha aí. Uma coisa é o que eu faço com por exemplo, com o meu filho. Outra coisa é o que eu vou estar rompendo uma barreira com a minha nora, ou vice-versa, com a filha e com o genro. Sim. Então, eu tenho que ter autonomia para oferecer ajuda, para poder ser referência, mas eu tenho que ter o cuidado para não interferir. Porque a interferência ela passa a ser prejudicial e não benéfica. Eu achei bonitinho que eu vi uma criança pedindo para a avó, né, um copo de refrigerante. Aí ela falou: não, pergunta para sua mãe e para seu pai. Se eles deixarem, eu dou. Eu achei bonitinho e falei: olha, tá ressaltando a autoridade dos pais. Porque ela está respeitando a autoridade dos seus próprios filhos, né? Pastor Moisés, e o senhor, como pastor, já administrou situações assim com casais que às vezes o sogro, a sogra interferem muito no relacionamento? Não precisa dar nomes, tá? Mas sim. pastor geralmente é chamado para esse tipo de coisa, né? A gente acaba que, além de ver, além de conviver, às vezes a gente tem a experiência em carne, né? A gente acaba, em alguma hora, né, tendo esse tipo de experiência. Mas existe uma coisa que a gente precisa compreender e entender, né? Eu preparei, inclusive, um texto de Provérbios capítulo 23, e o verso 22, que diz assim, ó: ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Então, a Bíblia não descarta em nenhuma hora o conselho dos pais. Ela não descarta em nenhuma hora a ajuda e a intercessão dos pais. Na verdade, ela intensifica isso, né? Porque os textos em que nós vemos a tratativa da palavra de Deus e a tratativa de Deus acerca de nós como filhos, quando estamos na casa dos pais, a tratativa é só uma: obedecer. 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 Nosso papel. Nosso papel. Então, a Bíblia começa a tratar de formas diferentes. Quando eu estou na casa do meu pai, na casa da minha mãe, o texto bíblico é assim, ó: obedecer, obedecer, honrar, obedecer, honrar. Quando eu saio da casa do meu pai e da minha mãe, aí ela muda um pouco. Além de obedecer, além de honrar, ela diz assim, ó: ouve o conselho. Ouve o conselho do teu pai que te gerou, e não ignore o da tua mãe quando envelhecer. Então, de hora nenhuma, descarta isso. Mas o que é que deve acontecer de verdade? Como eu me desliguei, eu soltei da minha mãe e do meu pai, e me uni à minha esposa, sendo a união hipostática com ela, sendo um só, eu posso ouvir o conselho do meu pai, posso ouvir o conselho da minha mãe, na mesma medida que ela pode ouvir o conselho da mãe e do pai. O problema é, na hora de decidir,
Então não há nenhuma restrição em eu ouvir o conselho. Mas, a Mas na decisão hora de tem que ser do- decidir, tem que ser os dois. Então nós nos aconselhamos, nos munimos de informação, nos munimos de experiência para melhor decidir. Sim. Então, na hora de ouvir o conselho, a gente honra nosso pai e honra nossa mãe. Escuta o conselho com tranquilidade, com respeito, para nos munir de informação e experiência. Mas depois, nós nos sentamos, porque é nós quem temos que tomar essas decisões. Olha E lembrar, né, pastor Moisés, que há sabedoria no saber ouvir. Exatamente. Então, por falta de ouvirmos os conselhos, muitas vezes as nossas decisões são muito ruins. Exato. Então, a saber ouvir, como você mesmo disse, para poder tomar a decisão correta, é o que vai levar-nos a tomar as decisões sábias para educar os nossos filhos. Olha, a minha mãe, ela sempre foi muito assim de querer. Pela minha mãe, ninguém tinha casado lá em casa, todo mundo continuaria vivendo com ela. Ela já faleceu, né? Já está com Deus, né? Mas ela realmente tinha essa coisa. Não, meu filho tinha que ficar aqui. E ela não entendia, por exemplo, quando a minha irmã casou, que ela ganhou um filho, que era meu cunhado, e quando a gente casou, ela não entendia assim. Ela achava que tá levando o filho dela embora, né? Então, a gente tinha muito cuidado. Sempre teve muito cuidado até de comentar as coisas com ela. Meu pai era mais centrado nessa parte. Então, se você quisesse comentar com ele a respeito de algum problema que você tivesse passando, ele te daria a sugestão, a ideia dele, o conselho, mas sem interferir. Ela não. Ela tomaria as dores, né? E agiria como se, nossa, essa mulher tá acabando com a sua vida e tal. Então, até na hora de pedir o conselho, a gente precisa ter... Que a gente conhece nossos pais, né? Não é? Porque o casal depois se acerta, mas às vezes o sogro e a sogra ficam chateados com aquilo que aconteceu, né? Então, tem que ter essa sabedoria na hora de buscar esse conselho. Ao mesmo tempo, me veio uma questão aqui na... O pessoal sabe que eu estou trabalhando, tá me ligando aqui, ó. Não para, não. Tô, né? Espera aí, né, gente? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Vem uma outra questão que é, né, que a gente vê muito, às vezes o pai, a mãe, né, não aprovam um relacionamento, a pessoa que o filho, que a filha escolheu, né? Como agir diante de uma situação como essa, principalmente aí os solteiros? Deixa eu mandar um abraço pra Aninha, né? Eu acho que a Aninha ainda tá solteira, não sei, ela não atualizou o status dela aqui pra nós, né, Júlio? Ainda não. Mas, Aninha, um abraço aqui, ela tá reclamando ali que não ganhou o coração laranja. Olha o coração laranja chegando aí pra você, tá? Então, foi um dos questionamentos, principalmente de gente solteiro, né, a respeito disso. Quando o pai, né, a mãe não aprova o relacionamento, o que fazer nesses casos? Vou começar aqui com o pastor César. Olha, como a gente acabou de ouvir do pastor Moisés, a questão de ouvir é muito importante. Então, eu creio que todos os filhos precisam ouvir os seus pais, claro, é uma forma de honrá-los. Exato. E quando a gente honra os pais, a gente sempre vai levar em consideração aquilo que está sendo dito. Evidentemente que a decisão em si, ela vai partir da pessoa que, vamos supor, o filho quer casar com uma determinada moça e que os pais talvez não aprovem. O filho precisa ouvir os pais. Por quê? Porque os pais vão ter aquela liberdade. Muitas vezes o fato de estar apaixonado pode nos cegar em relação ao que está acontecendo. Mas, no final das contas, a decisão final é do filho. Então, se ele falar o seguinte, olha, pai, mãe, apesar do conselho de vocês, é essa mulher que eu acho que Deus tem para minha vida, logicamente a decisão final é dele ou é dela. Agora, o papel dos pais é trazer toda a clareza daquilo que na sua sabedoria eles têm para compartilhar. Sim. Então eles vão falar assim, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, e eu acho que isso é fundamental, mas a decisão final vai acabar sendo daquele que vai casar, de quem vai casar, daquele que escolheu o parceiro ou a parceira, mas ele precisa ouvir. Ainda que tome a decisão contrária aos pais, ele vai tomar essa decisão sabendo que os conselhos foram dados e que, portanto, ele tem tudo aquilo em mãos para poder tomar a decisão final. Sim. Né? Agora, os pais têm que ser sábios também para na questão, eu te avisei depois, tá vendo? Eu te avisei. Não, os pais têm que estar sempre dispostos a colaborar no sentido de continuar os conselhos, de continuar as orientações, mas a decisão final
é do filho, ou é da filha, né? A decisão é deles, né? Isso. E seria tão bom assim que tivesse, né, pastor César, aquela maturidade de poder sentar à mesa. Já pensou se houvesse a maturidade, né, a gente sentar à mesa e poder falar essas coisas? Às vezes a sogra, o sogro, poder falar, minha filha, eu vejo isso em você, talvez eu estou errado na minha avaliação, e eu acho que isso pode atrapalhar a vida de vocês. E se tivesse, né? Porque geralmente essa não abertura, tem, né? Geralmente fica chateado, leva pro coração. Sua mãe tá pensando isso de mim, seu pai tá pensando aquilo. Mas se tivesse essa abertura, seria uma benção, seria muito saudável, né? Mas gostei do que o senhor falou, que no final a decisão é deles mesmo, né? Independente daquilo que está sendo falado, né? Claro, ele pode ser transformado no seu entendimento pelos conselhos dos pais, ou ele pode entender o seguinte, não, é isso que eu quero, e é para isso que eu vou, e é essa decisão que eu tomo. E aí a gente tem que respeitar também. E aí, pastor Moisés? É difícil isso, difícil, né? É difícil, porque justamente como o meu amigo pastor falou, pode nos causar a paixão, o amor, pode nos causar sem realmente dúvida. Essa cegueira. Sem dúvida. Né? E aí acaba que, ao invés de tomarmos boas decisões, acabamos dando tiro no escuro. Então, a forma ideal, né, pelo menos que deveria ser, era, já que o pai ou a mãe tem alguma coisa a dizer acerca desse relacionamento, então que sente e escute. Porque eles não estão com esse sentimento da paixão, eles não estão com o sentimento do amor. Nesta hora, o pai e a mãe estão com o sentimento do cuidado. Sim. De proteção ao filho. De proteção ao filho. Então, às vezes, essa cegueira que a gente acaba tendo nos impede de ver algumas coisas que eles conseguem enxergar. Sim. Né? A gente não consegue enxergar, às vezes, vou dar alguns exemplos aqui. A gente não consegue enxergar, às vezes, por exemplo, o caráter moral e ético da pessoa. Porque essa cegueira só nos faz ver o fogo da paixão. A gente não tá nem aí pro caráter moral e ético da pessoa. É bonita. É bonita e pronto, é essa aí mesmo. É do fogo, né? Quem é mais pentecostal, é do manto. É do manto. Então acaba que a gente não presta atenção nisso. Já a mãe e o pai observam o jeito de andar, de vestir, de falar, porque ele está com o sentimento do cuidado e da proteção. Então ele pode enxergar alguma coisa no caráter moral e ético que você não está enxergando, que você não está vendo. Ela pode estar vendo algo no âmbito espiritual também, que você não está enxergando porque está na carne, irmão. Você está doido para namorar, né? Você está doido para casar, você está na carne pura. Então você não consegue enxergar também em um âmbito espiritual, e o seu pai ou sua mãe podem estar ouvindo. Então, qual que é o ideal a ser feito? Pelo menos é o que deveria ser feito. Se o teu pai e a tua mãe não aprovam por algum motivo, então senta e escuta. Faça uma avaliação primeiro do que ele está falando, do que ela está falando. Comece a observar se o que eles estão dizendo no seu dia a dia está fazendo sentido. Porque aí você passa a ver com seus olhos e tomando a melhor decisão. Olha só, Pastor Danilo, eu vou contar a história dele, né? Pastor Danilo da Assembleia de Deus Missão. Ele esteve aqui, também é um legendário, né? Já subiu a montanha. E ele contou uma história interessante sobre o genro dele. Era para eles irem olhar, acho que um salão de festa, alguma coisa assim, para o casamento. E ele não ia poder, porque ele é do exército, tinha que viajar. Então ia ficar só os pais do genro dele, né? E a filha para ir ver. Só que o genro não queria que fosse só o pai, ele queria que o Danilo fosse. E aí ele contou uma história para os pais dele. Mas se o Danilo não for, meu sogro, né? Ele vai ficar chateado, então vamos adiar isso para depois. Só que os dois eram amigos, os pais do genro dele e o Danilo. Ele ligou e falou, mas Danilo, você vai ficar chateado se a gente for lá olhar esse... Não, por mim vocês podem ir até decidir. E aí, por que você está falando isso? Não, porque o fulano, né, que era filho deles, falou que você não gostaria. E coincidiu da viagem ser cancelada. Ele saindo de Uberlândia, a viagem foi cancelada e ele voltou. Ele falou, nós vamos chamar ele para uma conversa. Aí chamou e falou, porque ele falou, né, olha, se você não pode casar com a minha filha assim, com esse papel, você não assumiu a sua responsabilidade, você tinha que ter dito que você não queria e não atribuir a mim. Então é o seguinte, você só vai casar com a minha filha se você subir na montanha comigo. E levou ele para fazer o Legendários, acho que lá no Paraguai, que é bem desafiador, né? Ou no Uruguai, na verdade, né? Que tem muito rio, né?
E aí ele falou assim que a filha dele concordou, falou, não, eu não vou casar com ele se você não for com meu pai nesse negócio aí. E ele morria meio de água, né? Então, Meu Deus do o céu. homem voltou outro homem. Mas a lição ali que a gente entende é que realmente ele precisava aprender a assumir essa postura. Porque às vezes o homem, né? Falta isso, né, pastor? Ele assumir diante dos pais, diante do sogro, da sogra, a postura que ele precisa ter, né? Se ele quer, por que ele quer, deixar isso muito claro, né? E às vezes falta esse diálogo. E falando da minha experiência pessoal, né, quando estive no Legendários agora participando no feriado de 1º de maio, eu pude perceber que esses valores são tratados no homem. O homem poder manifestar o seu posicionamento, né? Uhum, perfeito. E é interessante, né, assim, por exemplo, a gente está falando de deixar pai e mãe, de casar, de casamento. Tudo isso é relacionamento. E diz uma máxima por aí que relacionar é uma arte. Sim. E a gente precisa ser artista, porque nem todo mundo é artista para relacionar adequadamente. Né? Então, a gente vê que todos esses exemplos, essa questão, às vezes, do filho ou da filha receber a orientação dos pais e não necessariamente estar de acordo com aquilo, tudo isso é uma arte que a gente tem que, para que o relacionamento sejam saudáveis, a gente tem que levar em conta. Então, você tem que... mesmo que você discorde, você não pode permitir que aquilo lá seja algo para distorcer ou para afetar os seus relacionamentos, seja com os pais, seja com o cônjuge, seja com quem for. Então, verdade. a gente precisa ser artista para saber relacionar, porque relacionamento é uma arte. É verdade. E o Legendários é uma ferramenta, eu entendo ajuda assim, né, muito. que ajuda muito nisso, né? Muito. Eu tenho uma menina, pastor Moisés, de 13 anos, né? E ela não namora ainda, nem nada. E ela, quando eu voltei do Legendários, ela ficou curiosa, queria saber algumas coisas de lá. E eu passei para ela da minha experiência. A gente não fala muitos detalhes. Isso. O senhor já foi, pastor Moisés? Não. Então o senhor vai agora em setembro com a Vamos gente. levar, Vamos né? levar ele. E é Tá interessante convocado. Tá convocado, vamos realmente depois eu entendi, porque se realmente contar tudo o que acontece ali, o elemento da surpresa perde a surpresa, né? E aí não é a mesma coisa, que a experiência é de cada um, né? A gente não precisa ir para a montanha para virar homem, nem para encontrar Deus. Perfeito. Mas ali é uma experiência muito pessoal. E eu contei algumas coisas para ela, e ela falou: pai, eu tô pensando aqui, quando eu resolver namorar, meu namorado vai ter que ir nesse Legendário. Eu falei: boa ideia, né? Boa ideia. É muito bom, porque é uma ferramenta, né, pastor, que ajuda a trabalhar Ajuda isso. muito, porque traz assim, aquela velha história, às vezes você pode falar o seguinte, não teve nada de novidade, Aham. mas a forma como tudo acontece mexe com a gente. Então, se o coração, a mente, são todos assim afetados diretamente, positivamente, Sim. né? Óbvio que eu estou falando, positivamente daquilo que é a sua experiência na montanha. Sim. E eu creio que assim, eu sou da teoria que todo homem deveria fazer. Então, vamos levar o pastor Moisés. Vamos levar. Vamos. E pastor Moisés, eu acho interessante porque, assim, né, o senhor vem de uma geração, o senhor é mais novo que nós, né? Exato. Tá bonitão aí, novão, né? E a gente percebe que talvez foi até um erro nosso, né? A gente vem criando as gerações para ser assim diferente. Que, às vezes o pai da gente pegava muito pesado e a gente aliviou bastante, né? Mas isso às vezes enfraqueceu um pouco essa geração, né? Que a gente percebe hoje muita gente que não tem essas firmezas nas decisões a ser tomadas, tem medo de falar o que pensa, né? Exato. Exato. Isso precisa ser trabalhado, né? Porque num relacionamento você precisa se posicionar, né? Exatamente. E às vezes, isso, pastor Carlos, pastor César, isso vem carregando no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, às vezes, de muito cedinho. Né? De muito cedinho. Porque o primeiro contato de amor que nós temos é a nossa mãe. Sim. E a nossa mãe tem um contato de amor com a gente de corpo, de sentir, já de ser um. Quando nós estamos ainda no seu ventre, ela já nos sente. É um contato que já é físico, já é de ser um, já é de corpo. Então ela passa... Dependência total, né? pastor Moisés? Exato. A criança tem a dependência total da mãe. Já no caso da criança, já no caso da gente, a gente passa a ter o primeiro contato de amor é a nossa mãe. E esse amor começa com a dependência. Porque nós, quando nascemos, estamos totalmente dependentes dela. Então, o nosso primeiro contato de amor é a dependência. E essa dependência que acabamos tendo da nossa mãe se transforma em uma coisa perpétua e nos dificulta, às vezes, o nosso relacionamento por conta disso. Tem pessoas que se casam
e permanecem dependentes emocionais das suas mães. Não deixam pai e mãe, né? Eles continuam dependentes emocionais dos seus pais. E isso é que é o perigo, né? A gente precisa, na hora de soltar por completo. Isso é financeiramente, né? A gente precisa soltar no conceito da dependência emocional, porque a gente precisa entender que agora é nós que somos a provisão. No caso de uma nova família, uma nova unidade, a minha mãe ela continua sendo autoridade, meu pai continua sendo autoridade, agora na unidade deles. E agora eu tenho a minha unidade. E essa unidade minha tem que se desligar financeiramente, materialmente e emocionalmente. Senão eu não consigo continuar. Né? A gente vê em muitos casos que por conta do pai e da mãe, existe a briga dentro do relacionamento. Ah, porque você não gosta do meu pai. Ah, porque você não gosta da minha mãe. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando é para o homem, muitas das vezes, o posicionamento dele dá a entender isso. Quando, na verdade, muitas vezes ele está buscando o seu espaço. O espaço que a moça tinha com seu pai, como provedor, como homem, ele agora está buscando esse espaço. Então não é que ele não goste do pai. É que agora ele entende que o espaço é dele. E muitas vezes isso vai criar uma intriga se a moça estiver ligada emocionalmente aí no seu pai. E isso, eu falo assim, mas isso é ambos os casos. Tanto do homem quanto da mulher. Quando a gente aponta a mulher, você não gosta da minha mãe. Talvez é porque você está ligado emocionalmente à sua mãe ainda e ela não está se sentindo priorizada. E ela precisa ser priorizada. Ainda mais quando a sogra fala, né? Ela não faz o bolinho igual da mamãe. É lógico que não faz, né? É lógico, né? Não casou com a mãe, né? Essa é uma questão muito interessante, porque o deixar pai e mãe, como o versículo bíblico nos aponta, o versículo base que a gente está fundamentado, né? É aquela questão, às vezes, o casal novo não desconectou dos seus pais. A gente brinca que fala assim, não cortou o cordão umbilical. Ou seja, se a esposa chegar para o marido e falar assim, bem, vamos fazer isso, aquilo lá, e fala assim, peraí que eu vou ver com meu pai e com a minha mãe, ali já vai gerar um clima desnecessário. Por quê? Não, nós que temos que resolver. Lógico que você vai buscar conselho, isso é saudável, não tem nada quanto a isso. Mas as decisões, a partir daquela nova unidade familiar definida, que é o filho e a filha casados, né, os filhos casados, aquilo lá tem que ser resolvido entre eles. Né? Então, não cortar o cordão umbilical, você fica sempre naquela assim, meu Deus do céu. Então, igual o bolinho melhor. Chega para sua esposa e fala assim, não, a lasanha da minha mãe é muito melhor que a sua. Você criou um problema. Assassinato. Você tem um problema em casa que você tem que resolver. Tá doido, homem, não fale isso não. Corta o cordão umbilical, senão vai ter problema. Rapaz, nós temos duas perguntas para vocês. Vocês estão fazendo, pastor César, pastor Moisés, um debate maravilhoso. Eu vou passar a pergunta daqui a pouquinho, né? Mas deixa eu dar um recadinho para vocês. Ó. Seu condomínio anda vivendo aí só no improviso, aqueles problemas que nunca se resolvem, sobrecarregando o síndico, aquela velha história, o síndico tá roubando. Já viu? Todo mundo fala esse tipo de coisa, né? Generalizando. Muitas vezes o que está faltando é só clareza, transparência. Por isso a gente indica a ADM, administradora de condomínios. Eles trazem organização, um método transparente e eficiente. Não é à toa que a ADM Condomínios hoje cuida de vários condomínios aqui na cidade de Uberlândia. Ligue para eles no 34 3210 5599. 3210 5599 é o telefone da ADM, administradora de condomínios. Ali você vai ter um atendimento personalizado. Você pode até solicitar a visita de um consultor, de uma consultora até o seu condomínio para explicar o que está acontecendo. Se preferir pelo WhatsApp, é 34 99970 5887. 99970 5887. Falando na ADM Condomínios, você vai ter mais informações do que eles podem oferecer para resolver os problemas do seu condomínio e ele ser tratado como ele merece, com cuidado e com transparência. ADM Condomínios, aquele abraço, nosso carinho aí para vocês.
Gente, eu recebi aqui uma mensagem anônima, a outra não é anônima, não. A Aninha falou aqui o seguinte, mandou várias risadas e disse que está solteira, mas está feliz. Isso é importante. Isso é importante, né? Olha, ela falou que o tema é uma bênção, de novo, né, sobre essa questão, sobre os pais. Sobre os pais não aprovarem. Ela acredita que depois de Deus, os pais são os principais conselheiros. E ela valoriza muito isso. Também creio que Deus não deixaria meus pais com um aperto no coração diante da minha decisão. Então, se eles disserem que eu não, que eu creio que eu devo ouvir, sabe? Eu estou errado em pensar assim? Ela está dizendo que se o pai falar não, se os pais sentirem um aperto no peito, né, e falar que aquele moço ali não é para ela, ela precisaria ouvir, né? Porque de acordo com o que ela pensa. Ela está perguntando se ela está errada nisso. Porque ela pensa que se for bênção, eles também vão ter essa testificação de que vai ser bênção. Deus não deixaria eles em desacordo, né, com ela. O que vocês acham a respeito? Eu creio que a Ana tem razão em relação ao coração dela. Por exemplo, se ela pensa assim e ela honra os pais dela, entendendo que a palavra deles para ela tem esse peso, amém. Ela, se é esse o entendimento dela, então eu creio que ela tem que agir e decidir baseado nesse entendimento. Porque isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que tanto por parte dos filhos quanto por parte dos pais tem que haver sabedoria. Então, se os pais falam e os filhos falam assim, pai, mãe, beleza, entendo vocês, mas a minha decisão já está tomada, os pais também têm que ser sábios para compreender a posição do filho. Nem sempre as nossas posições elas são concordantes. Mas então os pais têm que ser sábios para ter um filho. Então, você assume a sua responsabilidade e faz o que você acha que tem que ser feito. E os pais não virar tropeço também, né? E nem virar cara para o filho, porque o filho não obedeceu o conselho. Então, eu acho que tem que existir sabedoria de ambas as partes naquilo que é decidido. Porque, no final das contas, a gente tem que pensar o seguinte, como pai, eu quero o melhor para o meu filho, mas se ele acha que o melhor para ele é daquele jeito, se eu forçar uma barra, ele pode ficar o resto da vida falando que ele não foi feliz porque nós interferimos. Então, eu creio que a gente tem que ser sábio de ambos os lados naquilo que tem que ser feito. Agora, se a Ana pensa assim, Ana, perfeito. Sim. Então, eu creio que você tem o seu coração definido do que você vai fazer. Mas nem sempre isso acontece dessa forma. Por quê? Porque cada pessoa tem uma forma de pensar e em cima desse pensamento ele vai agir. Agora, tem que ter sabedoria e maturidade de ambos os lados. Porque se o filho resolver, os pais têm que ser maduros para permitir. Se o filho acatar, o filho tem que ser maduro também para entender as consequências disso. Isso. Então, eu creio que é um misto de tudo isso. Isso, pastor. Então, é isso aí. Eu queria fazer um adendo aqui na mamãe e no papai. Porque da mesma forma em que o filho às vezes sai da casa do pai e da mãe e casa e continua com esse apego emocional, às vezes a implicação do pai e da mãe com a moça ou com o rapaz é porque agora é a mãe e o pai que não está conseguindo desligar-se dessa dependência emocional do filho. Porque às vezes o ciúme do pai, o ciúme da mãe, o cuidado do pai, o cuidado da mãe e esse apego emocional também me parece que faz com que eles parece que quer que ele mantenha sempre ali. Debaixo da asa, debaixo da asa. Como dizia minha mãe. Aí agora é a vez dela, é a vez dos pais ter a cegueira de não conseguir enxergar nada de bom na pessoa porque quer manter o filho aqui. Então, assim, às vezes, essa dependência emocional está do lado dos pais. E acontece. E acontece muito. Então, para tomar esse tipo de decisão, se acaba que o coração do pai, o coração da mãe vai ficar atribulado, eu prefiro voltar àquela máxima em que eu disse na pergunta anterior, em que você deve ouvir o seu pai, ouvir a sua mãe, e passar a observar se o que eles estão dizendo é de forma madura, de forma com cautela, deixa o tempo passar, e enquanto você vai observando se o que eles estão falando acerca da pessoa vai condizer ou não. Agora, se você verificou que o que estão falando, o que estão dizendo está mais ligado ao apego emocional, você deve observar na pessoa o seu caráter moral, seu caráter ético, o seu caráter cristão,
E se isso não tiver nenhum tipo de problema, você pode casar e o Espírito Santo vai tratar o coração do seu pai e da sua mãe acerca da dependência emocional. Entendi. Nós vemos uma coisa parecida como essa, né, no Gênesis capítulo 27, acerca de Sara. Sim, A Sara, inclusive, ela diz para o seu esposo Isaac, assim, olha, eu vou falecer. Se o Jacó casar também com as mulheres atribuladas que nem Esaú, para que eu vou viver? Eu não quero viver mais, não. Porque Esaú casou com as mulheres atribuladas, e aí Rebeca, melhor dizendo, e aí Rebeca disse assim, olha, Isaac, se Jacó também casar com as mulheres atribuladas que nem essa aí, para que eu vou viver? Eu vou morrer. Eu não quero. Então, o coração da mãe, por esse cuidado, inclusive, entristece tanto quando o filho faz um mau casamento, né? Que ela vê esse sofrimento, ela vê ele indo para um caminho que não é o que ela desenhou na sua mente, porque as mães desenham caminhos. Sonham, né? Sonham os caminhos. Ela se entristece, inclusive, como Rebeca, a ponto de desejar até a sua morte. Olha que coisa forte. Então, para que isso não aconteça, é importante ouvir, analisar com cuidado, não ser tão apressado. Observar os sinais. Observar os sinais. Sim. E aí, se você vê que o caráter cristão, ético e moral, tá tranquilo pro seu casamento, amém. Agora a tratativa é você e o Espírito Santo no coração dos seus pais. É verdade. E você falou uma coisa muito séria, né, pastor Moisés? Porque muitas vezes, assim, o fato de você não estar de acordo com alguma coisa, as suas argumentações, às vezes, podem ser muito mais prejudiciais. Exato. Aí a hora que, como pais, nós temos que apelar é para o Espírito Santo de Deus. Senhor, se ele não está vendo, revela a ele, porque não são os nossos argumentos. Né? Então entra a disposição dos pais de orarem e colocar os filhos diante do trono de Deus para que as coisas aconteçam. Os pais de Sansão viram que ia dar ruim, né? Viram que ia dar ruim, mas o Sansão não quis ouvir, né? Então, no caso desse, cabe realmente a gente orar, interceder, porque a decisão acaba sendo deles, né? A gente vai orar, vai acompanhar e tudo mais. Mas os conselhos do pastor Moisés são sábios, que o senhor está dizendo também. Observa os sinais, né? Exato. Você não, às vezes, não está concordando com a opinião do seu pai, da sua mãe, do sogro, da sogra. Observa os sinais. Aí tem uma pergunta anônima aqui. E quando o homem não... anônima, gente, é porque a gente sabe quem mandou, mas a pessoa pediu para não se identificar, tá? E quando o homem não se posiciona e fica inventando desculpa, não sabe o que quer. E os pais apoiam esse tipo de comportamento pelo fato de terem passado pela mesma coisa. Acabam deixando de ensinar o filho a se posicionar e deixam ele agir com a sua futura esposa. A melhor opção é terminar e não seguir com o casamento ou dar mais uma chance para esse homem? A opção nunca é terminar. Não, Moisés. Não, ela não casou, ainda não casou, não. Ainda não. Ainda não casou. Se não casa, né? Não, eu acho que é isso que tá. Isso, ainda não casou, não. Não casou ainda. Ainda não. Amém. Ela quer a se... opção nunca é optar por esse lado. Ela ainda não casou, né? Pelo que eu entendi aqui da pergunta, o homem não se posiciona, acho que os pais interferem, né? Entendi. E aí, eu acho que esse relacionamento já deve ter terminado no namoro mesmo e voltado, aí não sabe se dá andamento ou se para com isso. Porque, segundo a pergunta da pessoa, ela já percebeu que o homem parece que não consegue tomar uma posição assim diante dos pais. Aí nós temos uma situação que acontece muito, que é aquela velha história. Não, ele tem muitos erros, ele tem muitos defeitos, mas o meu amor vai mudá-lo. O meu amor vai transformá-lo. Perigoso, né, pastor? É perigosíssimo, porque... às vezes a gente entra quase que num conto de fadas de pensar assim, eu amo tanto essa pessoa que a partir do momento que a gente ficar junto, ele vai ser transformado por causa do meu amor. E isso, na maioria das vezes, não é a disposição que eu tenho de amar que vai transformar aquela pessoa. Então, se ela ainda não casou e está vendo que os defeitos são muitos, ela ainda tem tempo de poder analisar, de verificar se é por aí mesmo, para tomar a decisão correta. Né? Não entrar nessa de pensar que o meu carinho, o meu afeto, o meu isso, o meu aquilo vão mudar essa realidade. Infelizmente, o coração do homem é enganoso. A nossa natureza é muito corrupta, a nossa natureza é muito no sentido de coisas erradas, do pecado.
Nossa natureza é pecaminosa. Então, a gente tem que avaliar isso. Se a pessoa tem muitos defeitos que você acha que podem ser complicados no seu relacionamento, então é melhor esperar um pouquinho para ver se esses defeitos estão sendo transformados. Eu não sei se a pessoa tem Deus no coração, se não tem. Quando tem Deus é mais fácil, porque a gente sabe que ele pode ser transformado. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Como ainda não foi efetivado o casamento, tem tempo de resolver, tem tempo de pensar melhor. Né? Mas tudo isso, porque a natureza humana é corrupta. Né? Mesmo nós que temos Deus, a gente sabe o que o nosso coração é capaz. Sim. Nosso coração, assim... situações que você pensa, gente, como é que eu, um homem de Deus, estou pensando nisso? Então a gente sabe do que o nosso coração é capaz. Então eu creio que a gente tem que pensar bem, e nessa situação a gente não sabe detalhes, logicamente, mas pense bem, se for o caso, espera mais um pouco para que você possa tomar a decisão correta. É isso, né, pastor? Mas é isso aí. Esperar, né? Esperar, aguardar. Porque não se posiciona, mano. Não se posiciona. Ainda tem a interferência do pai, a interferência da mãe, o que liga àquela dependência emocional. Né? Então, assim, a moça e o rapaz de hoje, ele tem que ser até um pouco mais seletivo do que os de outrora, porque eu vejo os casais mais antigos, né, assim, do tempo da minha mãe e do meu pai para trás, né, parecia que existia assim, uma segurança no casamento, que hoje o casamento já se casa inseguro. Né? Então, para que isso não aconteça, é importante que você observe esses sinais e, como o pastor César disse, tem coisa que não se melhora, tem coisa que não se transforma, principalmente quando não se tem Deus. Perfeito. Então, não se posiciona. É emocionalmente ligado a algo, a alguém ou à família. Tem dificuldade em ter ânimo de trabalhar. Então já não vai ser um provisor. Um provedor. Né? Então, irmão, sai fora disso. Já tá dando sinais. Né? Sai fora disso. O homem não tem disposição de trabalhar, não se posiciona e é ligado emocionalmente, sai fora disso, que isso vai ser uma dor de cabeça terrível. Né? Então, a gente acaba, né? Vai observando os sinais, né? E é interessante, gente, aproveitar o pessoal da nossa audiência, pastor César aqui, já estão acontecendo as inscrições para o TOP, que é a escalada na Montanha dos Homens, vai acontecer agora dia 4, 5, 6 e 7 de setembro. Então vai sair na sexta-feira, ao meio-dia, né? E retornar na segunda-feira, dia 7 de setembro, feriado, a 1h da tarde. São 72 horas, sem o danadinho do celular, né? À disposição de Deus, escalando a montanha com muitos homens que vão estar ali em oração, e eu já fui, posso te garantir que é bênção demais. As inscrições estão abertas e a Maravilha Uberlândia vai sortear uma inscrição, né? Opa, coisa boa. É só seguir o perfil aí, como é que é o Instagram Legendários Uberlândia Arrocha. Legendários Uberlândia Arrocha, lá tem o link para fazer a inscrição. Meu irmão, minha irmã, participe. As mulheres estão mandando mensagem aqui para nós no WhatsApp da rádio, falando, não, conversa com o pastor da minha igreja, que lá tem que fazer uma caravana dos homens e tudo, né? Vamos organizar isso aí, né? Em nome de Jesus, vai ser bênção demais. Já agradeci a presença de vocês. Pastor Moisés, passa pra gente o endereço da igreja, horário de culto, para as pessoas que quiserem conhecer o senhor. Nós vimos aí que o senhor é um amante da palavra de Deus, estuda muito, gosta, né, de ensinar. Convide os irmãos. Nós estamos ali no Jardim Brasília, na rua Maria Helena de Souza, número 815. Os nossos cultos são às quartas-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, e todos os dias é às 7h30, né? Onde a quarta-feira é o culto de ensino, culto de doutrina, que parece que está se acabando com o tempo, né? Temos o círculo de oração, que é um culto mais de oração na sexta-feira, e domingo o culto com a família. Todos, tanto quarta, sexta e domingo, são às 7h30. Que maravilha. Pastor, lá no Sal da Terra, Caraíba. É isso. De frente o MC. De frente o MC, na Rafael Marino Neto, 563. E a gente tem cultos lá aos domingos, às 8h30 da manhã, 10h30 da manhã e 6h30 da tarde. E durante a semana a gente trabalha muito com pequenos grupos nas casas, né? Então a gente reúne um grupo menor para estudar a palavra de Deus. Então você que está nos ouvindo é muito bem-vindo. Vai ser um privilégio, um prazer recebê-los na nossa igreja. Que maravilha. Vocês querem passar Instagram, contato de vocês? Fique à vontade.
Pastor César, tem algum contato que o senhor quer passar? Sim, a gente tem no Instagram, eu posto de segunda a sexta mensagens às 6 horas da manhã. Que Meu benção. Instagram é @cesar.fpereira e você estando me seguindo ali, você vai poder começar bem o seu dia, que é o nome do programa. Que né? maravilha. Uma palavra sendo compartilhada. César? .fpereira. César.f Pereira. Isso. Pastor Moisés? Nós também utilizamos mais TikTok e Instagram. Mais jovem, né? Os caras mais Mais jovens é TikTok. Preciso chegar lá. Fazemos algumas lives em tempos oportunos com temas que às vezes a gente acaba vendo a importância de trazer. Então, você que tem um tempo livre, né, e gosta também de estudar a palavra de Deus, né, pode Como estar... é que te acha aí? Te acha PR Moisés Vieira. PR Moisés Vieira, tanto Isso. no Instagram, Tanto no Instagram quanto no TikTok. quanto no TikTok. PR Moisés PR Vieira. Moisés Vieira. Ai, que maravilha. Ó, nós temos 1 minuto, gente, pra gente fechar o assunto aqui, né? Mas convidar todo mundo para a festa da colheita que vai acontecer domingo agora, dia 21. Vai ter o culto às 10 horas e depois vai ter um almoço lá, gente, que é um almoço gaúcho. Vai ter cuca, todas essas comidas gaúchas, porque o pastor Micael veio lá do sul, então ele vai fazer um churrasco gaúcho. Nós estamos sorteando uma cortesia para esse almoço. Então entra no nosso perfil Uberlândia 89 Maravilha e vai lá no post Festa da Colheita para você poder participar e saber das mais informações. Uma coisa só que eu queria que a gente falasse rapidinho aqui é que você casou, deixará o homem, seu pai e sua mãe, você está constituindo uma nova unidade, mas não abandone o papai e a mamãe. Né? Organize com a sua esposa, com o seu cônjuge, Exato. pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, fazer aquela visita. Se mora longe, fazer uma ligação, para não deixar o coração do papai e da mamãe abandonado, né, pastor Moisés? É verdade. Lembrar que o honrar pai e mãe continua. Continua, Não né? é porque eu casei que eu vou deixar de honrar. É verdade. isso. Esse Não é um mandamento perpétuo. Honrar é um mandamento perpétuo. E quer viver muito, honra, porque Honra. a palavra de Deus fala que é o único mandamento com promessa. Honrar pai e mãe e os seus dias serão alongados É verdade. na terra. E é né? tão bonitinho, né? Quando a nora ou o genro cuida do sogro e da sogra como se fosse pai dele mesmo, né? Eu acho isso lindo. Esse relacionamento Esse é bonito. relacionamento é muito bonito, né? E acaba virando mesmo família. E eu acredito que é aí que está o propósito de Deus mesmo, né? Nós não perdemos ninguém, ganhamos uma nova família. A família aumentou, não diminuiu. Não diminuiu. Glória a Deus. Obrigado, pastor Moisés. Obrigado, pastor Junto sempre. César. Privilégio Bênção poder demais. estar aqui, pastor Ficamos Carlos. por aqui amanhã, 11 da manhã, o Entre Nós, dentro do Debate Maravilha, com a Kelly Almara Dias, às 11 da manhã. Obrigado, Julinho. Obrigado, Keliane. Deus abençoe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus.